começar. Boa tarde, meu nome é Daniela e o nosso projeto é sobre controle da ansiedade. O grupo é composto pelo Matheus Alves Rezende, eu, Daniela, Bruno Henrique, Bianca Carolina e Maria Eduarda Alves. E eu vou começar falando um pouco sobre a introdução do nosso trabalho. Cerca de 450 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum transtorno de saúde mental, segundo o Costa 2019, Aput e Orivasky 2016. E entre esses transtornos existe a ansiedade. A ansiedade é algo comum do nosso dia a dia, e em parte ela é até boa, porque ela motiva as pessoas a cumprirem com seus prazos. Porém, quando de forma exacerbada, ela pode trazer muitos problemas, acarretando até em algumas patologias. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, consequentemente uma pessoa muito estressada. Isso eleva o nível de cortisol da pessoa, que é um hormônio conhecido como hormônio do estresse, e pode acarretar, por exemplo, doenças cardiovasculares. A ansiedade, ela não está presente apenas com pessoas que têm rotina corrida. Ela está presente também a nível hospitalar, com pessoas internadas e pacientes que esperam pré-operatório, por exemplo. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque essas pessoas elas têm sua rotina completamente mudada. Por exemplo, elas ficam impossibilitadas de trabalhar, de estudar e às vezes até de tomar o próprio banho. Isso junta com o fato que algumas vezes essas pessoas elas são submetidas a equipes que não demonstram nenhuma gentileza e empatia, realizam procedimentos invasivos, sem ao menos perguntar o nome da pessoa. Acaba que essa pessoa ela se torna um número em um leito. O profissional que está envolvido, seja enfermeiro, médico, técnico, não busca entender a pessoa, entender a sua vida, o que levou ela a estar ali, ou seja, eles não aplicam o conceito ampliado de saúde, tornando o paciente apenas o número que está presente ali. Isso junta com a falta de conhecimento a respeito dos procedimentos. Porque quando a pessoa ela não sabe o que ela está sendo acarretada, o que está sendo feito nela, isso faz com que ela fique ainda mais ansiosa e ainda mais preocupada com sua patologia, com o seu corpo em geral. E existe uma necessidade muito grande de se tratar a ansiedade hospitalar, porque, como eu já disse, a ansiedade, quando exacerbada, ela pode trazer muitas patologias. E segundo o Meishor 2018, a ansiedade ela é influenciada pela cultura e pela má qualidade de assistência oferecida em cada instituição. Ou seja, como eu já falei, quando você tem uma equipe hospitalar que não demonstra gentileza, não demonstra empatia, não explica para o paciente quais os procedimentos que ele está passando, isso acarreta para que essa ansiedade aumente ainda mais. E muitos pacientes que estão internados ou que estão em pré-operatórios, eles não sabem como lidar com essa situação de preocupação, de medo, ansiedade e estresse, e acabam internalizando tudo isso, o que faz com que isso aumente cada vez mais. Então é necessário ficar atento aos sinais, como, por exemplo, se a pessoa está muito quieta, se ela está muito explosiva, se ela se encontra muito agitada, porque a comunicação psicológica com o paciente vai além de explicar a ele todo o procedimento. Como eu já disse, explicar os procedimentos é importante, porém é necessário mostrar para ele que ele possui um amparo psicológico, ou seja, que tem alguém ali para ajudar quando ele estiver com medo, quando ele estiver ansioso, quais são os procedimentos que ele deve tomar para tentar diminuir essa ansiedade. E ocorre que a ansiedade hospitalar ela ainda é pouco explorada. Quando eu estava pesquisando, fazendo referências bibliográficas para esse trabalho, eu vi que ainda existem muitos poucos métodos e muitos poucos estudos que buscam trabalhar essa ansiedade, tentando reduzir essa ansiedade. E aí que veio a motivação para a realização desse projeto, para ajudar os pacientes a tentar reduzir a sua ansiedade hospitalar, visando que o tempo internado se torne ainda menor, porque já é sabido por todos que o corpo e a mente eles estão muito ligados. E como diz Martins 2020, é possível reduzir a ansiedade à medida que aprendemos a identificar, controlar e modificar os pensamentos catastróficos. Ou seja, se for aplicada nesses pacientes que são internados ou em pré-operatórios, técnicas que ajudem eles a modificar esses pensamentos, essa ansiedade vai se tornar melhor, consequentemente eles vão ter mais controle da sua saúde mental, e isso fará com que a recuperação seja até mais rápida, tornando o tempo hospitalar ainda menor. Boa tarde, meu nome é Bruno e eu vou falar do objetivo do projeto. O projeto proposto possui como objetivo permitir aos pacientes internados ou em pré-operatórios, seus acompanhantes, o conhecimento teórico, prático sobre ansiedade. Então, o trabalho traz um panorama sobre o que é a ansiedade, seus malefícios na vida do paciente. Proporcionar aos pacientes uma reflexão sobre suas próprias emoções a partir de técnicas descritas no projeto
como vai ser falado na metodologia, que é a musicoterapia e a roda das emoções. E a finalidade final do projeto é que os pacientes consigam realizar o controle dessa ansiedade para que ela não se torne um risco, visto que uma vez ela traz muitos malefícios na vida do paciente e que uma mente sã é um corpo são, como já disse a Daniele. Obrigado. Bom, meu nome é Matheus. E agora a gente vai entrar na parte das metodologias. E antes de entrarmos nas metodologias, nós vamos ter uma conversa prévia com os participantes da dinâmica, para sabermos se eles têm algum conhecimento prévio sobre a temática, sobre a ansiedade e tudo mais. Então, buscando, né, alguma maneira de colocar, fazer uma dinâmica com esses pacientes, né, e pessoas que vão participar do nosso trabalho, a gente fez algumas pesquisas de algumas técnicas para a gente buscar melhorar essa ansiedade. E como se trata de sentimentos, que são coisas mais abstratas, nós buscamos alguma maneira de fazer com que esses pacientes identifiquem como que eles estão se sentindo, né? Como que estão seus sentimentos e tudo mais, e até mesmo para que o grupo consiga identificar se as nossas técnicas vão fazer alguma melhora no tratamento da ansiedade. Então, tendo isso em vista, existe um filósofo norte-americano, que é o Robert Publish, que ele desenvolveu uma roda dos sentimentos, que é essa na imagem ao lado. Então, basicamente, nessa roda, ele tem os 8 sentimentos ditos como básico, né, segundo ele, que dão origem aos outros sentimentos que a gente possui, que seriam, no caso, a segunda roda dessa pétala, né, de sentimentos que está aí. Então, na medida horizontal, né, vertical, aliás, ela aumenta de intensidade. Então, quanto mais próxima do centro, maior vai ser a intensidade desse sentimento, e quanto mais distante, menos intensa ela será. E aí, a junção de um sentimento com o outro, que seriam as díades, né, segundo o psicólogo, formam os demais sentimentos. Então, buscando fazer algo mais inclusivo, né, porque podemos atender a pacientes que não sabem ler, ou pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então, a gente fez uma adaptação dessa roda, e será apresentado no próximo slide. Então, essa seria a adaptação com algumas imagens, né, que talvez facilite o processo dos pacientes ao identificar os seus sentimentos, e nela eles vão marcar como que eles estão se sentindo neste momento. Então, a gente vai distribuir essa roda para eles vão fazer assinalar, né, o seu nome e tudo mais, e marcar como que eles estão se sentindo, e a gente vai recolher essa roda. Pacientes que tiverem alguma dificuldade vão ser auxiliados por algum dos membros. Então, pessoas que não sabem ler e têm ainda dificuldade, né, de identificar através das imagens, alguma pessoa do grupo pode ajudá-la a marcar, assim como outras pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente vai recolher e vai fazer vai anotar, né, esses dados que a gente vai recolher, e depois entraremos na dinâmica de relaxamento, que será dita em seguida. Mas a gente vai dar um enfoque, né, que é o tema do nosso trabalho, aos 2 sentimentos que juntos dão origem ao sentimento de ansiedade, segundo o psicólogo, que aí seria a antecipação e o medo. E aí pode passar para o próximo slide. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou estar apresentando a outra técnica elaborada pelo grupo. Né? Essa técnica ela tem por nome musicoterapia e relaxamento com a imagem guiada, e ela foi elaborada visando o tratamento dos pacientes que estão sofrendo de estresse e ansiedade, né, no ambiente hospitalar, e serão usadas músicas e imagens que induzam o relaxamento nos pacientes. Além disso, a gente também vai usar algumas músicas que vão ativar o sistema límbico, né, dos pacientes, porque a gente, como já foi falado, a gente vai visar
as emoções que os pacientes estão sentindo, que os indivíduos têm no momento em que eles estão internados. Segundo estudos recentes, né, essa terapia ela tem sido muito usada nos hospitais para pessoas em condição pós ou pré-hospitalar, além de pessoas que estão internadas, bem como os acompanhantes delas. Então, esse projeto ele foi elaborado visando integrar não só o corpo, mas a mente dos pacientes, para a gente chegar no objetivo comum, que é diminuir ao máximo esse processo de ansiedade. Nessa metodologia, né, durante a aplicação, o enfermeiro ele vai colocar vários ritmos musicais para, como foi dito, estimular o sistema límbico dos pacientes, né? Alguma das músicas que a gente separou foi Don't Stop Me Now, do Queen, Anunciação, do Alceu Valença, Evidências, do Chitãozinho e Chororó, e entre outras, né? Depois disso, depois que o enfermeiro ativar, né, estimular esse sistema límbico dos pacientes, ele vai dispor de uma playlist chamada Músicas Terapêuticas, que visa acalmar os pacientes, né, colocar eles num patamar mais relaxado e vai sugerir que eles pensem em imagens que ajudem eles a se acalmar. Não só as músicas, mas em imagens, em ambientes que tragam uma sensação de calma para eles. Assim, usando a técnica da terapia com a imagem guiada, os enfermeiros vão, né, disponibilizar algumas imagens que irão, assim como a música, auxiliar os pacientes a manter esse nível de relaxamento. Então, um luar, um pôr do sol, uma praia, um oceano, ou até mesmo espaço, vão ser algumas das imagens que serão utilizadas nessa técnica para manter o nível de relaxamento dos pacientes. Além disso, o enfermeiro deve usar, né, frases positivas com os pacientes, porque tem que se lembrar que isso tudo é para auxiliar eles no processo e a positividade tem que estar presente. E tem que estar prestando atenção nas expressões dos pacientes, né? Visando também uma maior inclusão, foi elaborado cartilhas de orientação e panfletos para facilitar a comunicação dos participantes, né? Além de um enfermeiro que vai estar disponível também para poder auxiliar os indivíduos que têm mais dificuldade na comunicação, como o Matheus bem disse. Eles estarão, né, ao lado dos pacientes, então, pacientes com deficiência auditiva, surdez, analfabetos e até deficientes físicos poderão participar dessa técnica. Esse foi um dos panfletos, né, que o grupo elaborou. Ele tem umas letras maiores, né, para poder facilitar o entendimento, desenhos também para poder facilitar, e está simplificando também o passo a passo da técnica que a gente foi elaborar. Essa é uma cartilha, né, para pessoas que têm deficiência auditiva ou surdez. Ela também foi elaborada para poder facilitar a comunicação e ela está dividida também, né, em etapas para poder facilitar o entendimento dos deficientes auditivos. Eu gostaria só de falar novamente que após essas técnicas de relaxamento, né, ditas pela Maria, nós vamos retomar com a roda das emoções para que as pessoas remarquem como que elas estão se sentindo, e a partir disso a gente vai recolher e demonstrar para elas se houve alguma alteração ou não. E elas mesmas poderão fazer também essa dinâmica, né, e perceber a si próprias. Pode passar. E aí a gente vai falar agora sobre o cronograma, né, da realização da intervenção. E aí, dentre as ações, a gente teve a elaboração do projeto, que foi feita por todos os membros do grupo, entre o dia 25/2 e o dia 2/3. A nossa apresentação foi realizada no dia 3 também, de março, por todos nós. E a implementação do projeto, que também será realizado por todos nós, ainda tem a data a definir.
Meu nome é Bianca e eu vou falar dos recursos que nós vamos utilizar no projeto. A gente vai precisar de papel sulfite A4, caneta biográfica, caneta estereográfica, ficha pautada, EVA verde e vermelho, cola, tesoura, impressão, plastificação, caixas de som e álcool em gel. E os recursos humanos que nós vamos utilizar faremos nós mesmos. Pode passar. Pode passar. Depois das dinâmicas, a gente espera que os participantes consigam alcançar a sua liberdade individual através do controle da ansiedade. Ele consiga relaxar e dissipar seus medos e inseguranças e que utilizem as técnicas de relaxamento quando se sentirem ansiosos novamente. Nós esperamos que eles compartilhem com os outros o que aprenderam e que, com isso, eles aprendam a automonitorar as suas emoções, que os levam a um estado de ansiedade, e consigam procurar ajuda profissional. Pode passar. Depois da apresentação, os participantes poderão avaliar nosso empenho utilizando placas, que serão verdes, como está no desenho, fazendo sinal de positivo, e vermelhos fazendo sinal de negativo para representar a satisfação ou insatisfação com a abordagem que a gente usar no projeto. Pode passar. Depois, um de nós vai fazer perguntas para que os participantes consigam avaliar, para que a gente consiga ter uma opinião sobre o que eles acharam do nosso projeto. E aí as perguntas serão: o conteúdo e as técnicas foram bem aplicadas? Vocês acham essas técnicas de grande utilidade? Gostaram do conteúdo aplicado? E aí, com isso, nós teremos um feedback do projeto e da relevância que ele tem para os participantes. E só destacando que essas perguntas elas vão estar na cartilha que foi elaborada para que as pessoas que possuem deficiência auditiva ou surdez também possam responder, só que no lugar de utilizar as placas, elas responderão por escrito na cartilha. E aqui estão todas as referências que nós utilizamos para desenvolver esse projeto de intervenção. E nós finalizamos a nossa apresentação e agradecemos a atenção.